O nosso programa está de volta. Daqui a pouquinho vai rolar o sorteio que eu prometi para vocês, da peça que a Denise deixou a semana passada de presente. Rola lá na minha página do Facebook o sorteio, né? Na verdade, você se inscreveu lá, né? Compartilhando a foto e tá aí, ó. Os nomes das pessoas, daqui a pouquinho eu vou sortear. E tem mais sorteio rolando. Você vai lá na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Tem um aplicativo Sorteio e lá você concorre ao livro Educação de Paz, do coaching Júlio Dias, que deixou de presente pra gente. E vai acontecer esse sorteio terça-feira que vem. Então entra lá, participa do sorteio pra gente sortear semana que vem. Você pode ser o próximo a ganhar. E também na página do programa, facebook.com/NossoPGM, o kitzinho de presente que a Cláudia, artesã que esteve aqui durante a semana, deixou pra gente. Também no sorteio e no aplicativo, tá bom? Entre lá. E entra lá agora, facebook.com/NossoPGM e inbox. Deixa a sua pergunta, esclarece a sua dúvida agora com a doutora Veruska Guendov, que é psicóloga e está aqui para conversar conosco sobre o mundo das aparências. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bom, Jaque? Boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Muito bom te receber aqui sempre. E vamos falar sobre um assunto tão importante. Eu quero perguntar sobre rede social, quero perguntar sobre vida pessoal, mas a primeira coisa que eu queria perguntar é: qual é o impacto que as aparências têm na vida real das pessoas? É impressionante, Jaque. As pessoas, elas se espelham muito em outras pessoas. Elas precisam ter uma motivação, muitas vezes, para criar suas próprias vidas. E o mundo das aparências tem adoecido muita gente. Porque muita gente, às vezes, abre as redes sociais e acha que todo mundo venceu na vida, que todo mundo tem o casamento perfeito, o filho perfeito, todo mundo perfeito. E muita gente começa a entrar num fluxo depressivo, achando que só ele não conseguiu, ou só ela não conseguiu ter uma vida perfeita. E esse é o grande problema. O mundo real é muito diferente do mundo das redes sociais. Nem tudo que está nas redes sociais é realidade, infelizmente. Só que tem muita gente que acredita 100% em tudo que está ali. E esse é o grande problema, porque as pessoas começam a entrar num momento de destruição tão forte porque elas acreditam que realmente elas não venceram. Nossa, eu não acredito, fulano comprou um carro e eu ando a pé ou de ônibus. Nossa, eu não acredito, olha só como aquele casal se ama. E às vezes estão se estapeando, né, mas colocam ali, fazem declarações de amor. E quem está de fora começa a comparar aquilo com sua própria vida real. E se a pessoa não para ficar atento a esses detalhes, começa realmente a ficar depressiva, achando que todo mundo que está no seu Facebook é perfeito e só a pessoa é infeliz, não deu certo. Esse é o grande problema, né? Então, a gente precisa fazer uma reflexão muito grande. A gente tem que entender que a rede social, ela é uma rede aberta e a pessoa coloca o que ela quer. E muitos ficam buscando informações constantemente para fugir da sua própria vida. E fica até viciado em ficar postando ou ficar acompanhando, né, postagens das outras pessoas. Então, a grande reflexão de hoje é o quanto você deixou sua vida de lado para acompanhar a vida de outra pessoa, que muitas vezes pode até ser aparência, ou o quanto você está adoecendo, perdendo o seu foco porque está realmente preso nisso tudo. Eu quero te fazer uma pergunta já sobre as redes sociais, mas tem uma passagem na Bíblia, eu até falei sobre ela aqui no programa essa semana. Está lá em Provérbios 23 e diz assim: quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fatigues para enriquecer e não aplique nisso a tua sabedoria. Porventura, fixarás os teus olhos naquilo que é nada? Eu não estou falando que a gente não deve prosperar, mas eu vejo muita gente se contaminando, é um risco que até a gente corre. Você começa a conviver, ou tem um amigo que é rico, ou vai na casa de alguém que tem muito dinheiro, ou assiste uma matéria de alguém e fala: como eu queria ter isso tudo que a pessoa tem. E às vezes a pessoa nem relacionamento com Deus tem, não tem nada. Não tem nada. E é interessante essa fala, porque uma coisa é você cobiçar o que o outro tem. Outra coisa é você, dentro dos seus próprios conflitos, fazer comparações, não porque está cobiçando, mas porque está começando a refletir o porquê que a pessoa não tem esse crescimento. Eu não estou cobiçando aquilo, mas o porquê que eu não estou caminhando? Será que só eu não caminho? E começo a fazer essa reflexão pensando, né? Uma coisa é crescer a partir do outro. Você olhou alguma coisa e falou: eu também claro posso. Que é horrível, né? Tem pessoas que cobiçam. O que é cobiçar? É você ficar fixado 24 horas tentando ser rico, tanto aquele rico que frequentou a casa.
né? Outra coisa é você tentar fugir dos seus conflitos se espelhando no outro ou tentando crescer, né, tendo uma referência positiva. Tudo é uma questão de você avaliar. Eu creio que tudo que é exagerado tem um processo doentio e a gente tem que estar atento a isso. As coisas são muito mecânicas. Quer ver um exemplo? A pessoa abre o feed de notícias no Facebook. Às vezes a pessoa nem tem tempo, nem dá para ficar olhando aquilo, mas dependendo da primeira notícia que vem no feed, ela começa a ver a segunda, a ver a terceira e daqui a pouco passou meia hora, uma hora e ela deixou de trabalhar. O quanto muitas vezes as pessoas dedicam tempo a verificar a vida de outras pessoas e não conseguem prosperar porque não estão dedicando o mesmo tempo para a sua própria vida. E a maior prova disso é o sucesso do Facebook, por exemplo, né? Sim. Porque é o que as pessoas fazem. Você sabe que o Facebook ele tem uma fórmula incrível, né? Ele mexe com a curiosidade humana. E o ser humano ele tem uma necessidade, né, de verificar, de buscar. O ser humano é curioso, ele busca informação, o cérebro muitas vezes pede isso. O ser humano gosta de se distrair, de fugir dos seus próprios medos, dos seus próprios conflitos. Então, o Face, de alguma forma, ajuda nisso tudo. Agora, ele também pode ser um parâmetro para você medir o quanto você cresce ou não cresce. Mas você também não pode levar 100% ao pé da letra. Porque, como eu disse, tem muita gente ali que vive de aparência. Eu vejo diversas situações. Aquele casal que é famoso, quando eles se separam, você fala, mas eles tinham uma vida tão perfeita. Tinham nada, só postavam que a vida era perfeita. Dependendo da quantidade de frustração que a pessoa tem, ela foca numa outra coisa para chamar atenção, Jaque. Por exemplo, tem pessoas que estão vivendo um conflito conjugal. Para não deixar todo mundo perceber aquele conflito, então começam a exagerar com alguma outra coisa no Facebook ou na sua vida para que ninguém perceba o conflito. Tem gente que pega cachorro para tirar fotos, um cachorro de raça e não tira com seu próprio cachorro porque é um cachorro que não tem uma raça definida. Tem pessoas que tiram foto com o carro do outro, mas não tiram com seu próprio carro porque seu carro é um poisé e o carro do outro é um carro importado. Então tem muita coisa aí que vale a pena a gente verificar. A questão é, claro que, veja bem, uma coisa é cada um ser livre, cada um coloca o que quiser lá. Ninguém é obrigado a colocar o que o outro quer, né? Mas a gente tem que entender que, infelizmente, muito do que está lá não é real. E isso é um alerta para você que está em casa, jovem ou pessoas com mais maturidade. Nem tudo que você enxerga no Facebook é real. Então, não se torture, não ache que sua vida é uma vida negativa ou ruim porque você está espelhando com o que está ali. As pessoas estão adoecendo por causa disso? Muita gente depressiva, achando que não consegue. Eu sou o único que não consigo conquistar nada nesse mundo. E, na verdade, não é isso, não era o tempo. Existe maturidade para conquistar as coisas. Existe um caminho que tem que ter estratégia, tem que ter planejamento, existe um processo. Nem tudo que está ali foi conquistado muito rápido e tudo tem que ser muito planejado. Só que, infelizmente, as pessoas se depreciam porque elas acham que elas estão fracassando. E tem muita gente assim. Tem muita gente que às vezes entra em consultório e fala, poxa, eu vejo todo mundo se dar bem na vida e eu não. Todo mundo profissionalmente feliz e eu não. E às vezes não é realidade. A pessoa, naquele momento, ainda não estava pronta. Vai acontecer depois. E aquela outra, às vezes, usou de uma outra influência, às vezes tirou uma foto na empresa, nem está trabalhando ali. Né? Então, tem muitas vidas de mentira nas redes sociais. Claro, isso é problema de cada um, mas desde que isso não seja parâmetro com a sua vida a ponto de te adoecer. Acho que esse é o problema. Eu quero dividir o nosso bate-papo em a pessoa que está vivendo numa vida de mentira. Eu quero falar sobre essa pessoa daqui a pouco, mas agora eu quero falar um pouco sobre aqueles que se espelham nessa vida de mentira. Sim. A gente tem hoje um leque muito grande de pessoas que estão fazendo sucesso nas redes sociais. A gente tem as blogueiras, por exemplo, que às vezes recebem tanta coisa de marca, tanto. Eu acompanho algumas, eu fico olhando, gente, outro dia uma blogueira recebeu um jogo de pincéis de uma determinada marca, $500, pincel para passar maquiagem. Aí você olha e você fala, alguma menina pode estar assistindo isso e falando, agora eu tenho que comprar, eu tenho que gastar quase R$2.000 num jogo de pincéis. Não, você não precisa disso. E eu queria te perguntar um pouco sobre o perigo, principalmente dos jovens. Eu sei que acontece com os adultos também, mas eu quero focar agora um pouco nos mais jovens, para os pais que estão nos assistindo também ficarem atentos, se espelhar nessas pessoas. Olha só que legal isso. Hoje existe uma categoria chamada YouTubers.
O que é um youtuber? São pessoas que ganham dinheiro com vídeos na internet. Isso é um trabalho, né? É um trabalho, é uma profissão. Então, a profissão é divulgar produtos, vender produtos. E para isso, você monta, né, todo um roteiro de vídeos para que você possa fazer com que aquele produto que você venda tenha uma certa vantagem naquele vídeo, né? Ele consiga mostrar um destaque naquele vídeo. Isso é um trabalho. Nem sempre ser real. Então, aqueles pincéis podem ser os melhores, podem não ser. Não tem nada de errado com o youtuber, queridos. É um trabalho. Ele está ganhando para isso. É o trabalho dele. Não estou dizendo só que eles fazem propaganda de coisas boas ou ruins. Eles fazem propaganda. É o trabalho de alguns profissionais. Agora, se você não tem maturidade para lidar com determinadas coisas, você vai achar que se eu comprar aqueles pincéis de R$2.000, eu vou ficar maravilhosa. Sendo que o que faz você ficar bem é você primeiro começar a fazer uma avaliação de dentro de você, internamente. O que está te deixando bem internamente? O que você pode fazer? Não é o valor do pincel, é o quanto você está disposta a ficar bem. Não adianta nada você usar um pincel de R$2.000 se dentro de você está infeliz. Então a pessoa tem que buscar a essência dela primeiro, buscar o que está de errado na vida dela, para depois ela buscar as outras coisas. É claro que você precisa se arrumar, você precisa se cuidar, isso tudo é muito bom, e a gente também vê muitos trabalhos, né, nas redes sociais. Coisas que podem ser dicas, de fato. Podem ser dicas de coisas que têm um custo bom, uma qualidade boa, um preço bom também, enfim, tem de tudo. Mas a gente só vai conseguir escolher adequadamente quando a gente estiver bem. Senão a gente vai ficar utilizando de várias coisas, e eu vejo muito isso, né? Um pincel, um produto aqui, uma maquiagem ali, como se é aquilo que vai fazer a pessoa se sentir maravilhosa bem e que vai bombar na rede social. Hoje, bomba na rede social quem tem um bom roteiro. Bomba na rede social quem consegue divulgar fotos muito bem tiradas, que consegue se colocar de uma forma muito adequada. Não vejo nada de mal nisso, desde que a pessoa entenda como isso funciona. Como é tudo muito novo, nem todo mundo entende já. E vale lembrar que muitas vezes aquele presente que foi ganhado, ele vai ser, na verdade, devolvido, tá? Nem vai ficar com aquela pessoa. Isso acontece muitas vezes. Aquela roupa foi emprestada, alugada, né? Sim. Eu quero te deixar algumas perguntas para o próximo bloco. Eu vou fazer o sorteio já, mas eu queria te deixar algumas perguntas que eu acho importantes. Uma delas é o que pode ter de ruim e o que pode ter de bom. A Bíblia fala sobre o julgo desigual. E a gente, às vezes, imagina que quando a gente fala sobre isso é só sobre casamento, mas a gente sabe que não. E eu queria perguntar sobre o perigo que pode haver em amizades com classes sociais muito diferentes. Pode ter o lado positivo da pessoa falar, eu vou trabalhar, eu vou batalhar e eu também vou crescer. Mas não pode ter o lado negativo, poxa, a minha classe social é uma, o meu carro é um. E sempre que eu saio com meu amigo, ele tá com aquele carro. Ele quer comer num lugar que eu não tenho condições de comer. E aí, como é que a gente faz com isso? Você conta daqui a pouco pra gente? Nosso programa tá de volta. Cris Calaça, estava assistindo o sorteio, não ganhou, participou. Mas Cris, calma que você ainda ganha, participa de todos. Eu tô torcendo por você. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência, tá? Um beijo. Beijo também pra Marta Mendes, que mandou recado aqui pra gente, assistindo ligadinha no programa. Marta, obrigada, um beijo. Doutora Verusca, a gente estava falando só retomar um pouquinho e falar um pouco sobre as diferenças sociais, e a gente já que a gente está falando sobre o mundo de aparências, e eu queria saber, na amizade, isso pode ser negativo? Como isso pode ser positivo? O problema não está na diferença. Na verdade, a diferença agrega, né, Jaque? Qualquer diferença que a gente viva, a gente aprende, é uma troca. Todo mundo aprende a equilibrar. Então, se você tem uma condição financeira melhor, o outro não tanto, conversem, combinem. Olha, eu não posso ir naquele restaurante, eu não posso ir naquele local porque eu não tenho uma condição. Você não quer escolher um outro local que, né, dentre X, que a gente possa, todo mundo agrega, todo mundo consegue se complementar. A questão é que muita gente tem vergonha de não ter uma condição e não conversa, não fala, não expressa, e o outro não tem como adivinhar. Muitas vezes o outro já vem num ritmo, para ele é comum, ou para ela, enfim. Então não vai entender ou não vai adivinhar se a pessoa não abrir a boca e falar. Então é muito importante que em tudo na vida, gente, a gente expresse, a gente converse. Olha, eu gostaria de ir, mas eu não quero que pague para mim. Eu quero pagar as minhas coisas. Então eu tenho condição nesse leque. Pode ser?
Num outro momento, se eu tiver uma condição melhor, a gente vai naquele. Ó, esse final de semana não dá por conta disso. Pode ser aquele. Aí a gente divide, então. Você usa seu carro, eu uso o meu, minha gasolina. Tudo é uma questão de conversar, tudo é uma questão de combinar. Agora, começa a ficar mal quando a gente, em primeira instância, em primeiro lugar, se rejeita. Aí eu não posso falar, porque se a pessoa achar que eu não tenho condição, vai perder a amizade. Se a pessoa achar que eu não tenho condição, não vai querer se relacionar comigo. O problema não está nisso, o problema está naquilo que a gente enxerga. O grande problema do relacionamento humano, gente, é a forma como a gente enxerga, traduz ou faz a leitura de um ambiente de uma pessoa. E a própria autoestima pode ir baixando por causa disso, né? Sim, você já vem com uma baixa estima por conta de alguma outra situação, outro fator, você coloca aquilo como realidade e toda a sua leitura a partir daí passa a ser distorcida por conta disso. A gente precisa entender que em tudo que a gente vive na vida é o resultado de uma forma que se traduz alguma coisa ali. Eu estou lendo algo, está acontecendo um fato ali, eu estou lendo aquele fato, só que eu vou interpretar na medida do que eu vivo. Então, se eu interpreto aquilo e coloco um copo, por exemplo, tem um copo aqui. Se eu tenho uma visão de que tudo na minha vida é positivo, é para cima, eu vou enxergar esse copo sempre meio cheio. Se eu tenho na minha vida um fator mais negativo, já sou uma pessoa mais queixosa, eu vou enxergar ele meio vazio, só que ele está no meio. A forma como eu interpreto, como eu enxergo, é que vai determinar aquilo que eu vou verbalizar, que eu vou viver. Agora, como é que cada um tem vivido? Como é que cada um tem colocado o copo cheio ou o copo vazio? Eu tenho colocado mais impedimentos ou mais facilidades? E isso tem a ver não só com um momento específico que a pessoa vive, mas com a vida inteira dela, né? Com a vida inteira. Então, eu não posso ter amizade com aquele porque aquele tem uma condição melhor. Não posso ter com aquele porque aquele é de uma outra nacionalidade e não vai entender o meu jeito. Não posso ter com aquele porque aquele tem um carro e eu não tenho. Se a gente for pensar sempre assim, a gente se limita demais. E também, eu acho que aí o lado positivo de você ter amizades diferentes é que a gente vai se limitando. Quando a gente conhece pessoas diferentes, a gente aprende, a gente agrega, a gente pode se sofisticar. Você pode, por que não, pensar, olha, eu vou trabalhar mais porque eu também quero, gostei desse carro, esse carro é legal. Não cobiçar o do outro, mas querer crescer também, Mas né? também tem uma coisa aí, Jaque, que a gente tem que falar também. Tem muita gente que escolhe seus amigos pela rede social deles. Eu só quero amigos que tenham carro X, que tenham cachorros de raça, que tenham isso, que tenham aquilo. Tem muita gente aproveitadora, queridos, fiquem atentos. Eu tenho que falar isso, mas tem muita gente aproveitadora que seleciona em quem vai grudar. Seleciona em quem vai tentar se relacionar de alguma maneira. Então, a gente tem que também estar atento a isso. Então, por isso, cuidado com sua privacidade nas redes sociais. Não se exponha tanto. Não se exponha tanto. Para quem trabalha com mídia, é tudo muito mais fácil, porque, de alguma maneira, você sabe como trabalhar com isso. Você consegue diferenciar o que é positivo e o que é negativo, porque você trabalha com isso. Agora, quando você não trabalha com mídia e você se expõe demais nas redes sociais, porque você tem uma visão mais ingênua do mundo, mas não é todo mundo que está vendo seu Facebook ou sua rede social que tem a mesma visão ingênua. Você corre risco até de golpes, né? A quantidade de mulheres, por exemplo, que sofrem de carência hoje e estão caindo na mão de golpistas por conta de redes sociais é inacreditavelmente imenso. É incrível, chega a ser absurdo. Mulheres maduras, com uma condição boa de vida, com bons trabalhos, bons carros, e que acabam virando vítimas de sua carência porque foram se envolver com pessoas que as escolheram primeiro pela rede social que elas apresentavam. Porque você marca onde você está, que carro você tem, o que você está fazendo, em que restaurante foi. E eu queria te perguntar um pouco agora, para caminhar para o fim do nosso bate-papo, sobre aquela pessoa que está realmente mostrando toda a sua realidade na rede social ou, às vezes, mentindo, só mostrando o lado bom. Vivendo de aparência. A pessoa que vive de aparência, ela também sofre? Sofre porque muitas querem se enganar. Elas querem ter aquela vida, elas não conseguem, então elas vivem de uma forma imaginária. Vai que cola, não é assim que fala? Mas falando sério, gente, tem muita gente que faz isso porque também sofre, internamente tem uma dor emocional. Então elas precisam se sentir vencendo em alguma coisa. Então elas fazem grandes sacrifícios, às vezes investem um salário inteirinho numa roupa de ginástica de grife para tirar uma foto para pôr no Facebook. Porque todo mundo vai elogiar, vai curtir. E quando as curtidas não vêm na mesma proporção? Como é que o sentimento, vai ficar? Quando é hora de procurar ajuda, doutora? Quando o sofrimento da pessoa começa a sinalizar que está fora do controle, é hora de buscar solução.
Não dá para você ficar sofrendo de uma forma ou de outra. Se você tem uma depressão porque não sabe lidar com o que o outro conquista. Vou dar um exemplo que acontece muito, eu escuto muito isso. Uma mulher que não pode ter filhos, de repente abre a rede social e uma ou duas das suas melhores amigas estão grávidas. Ela está sofrendo porque ela tem uma dificuldade. Então, não é que ela tenha inveja muitas vezes das amigas que engravidaram, mas ela está sofrendo a dificuldade e ela traduz isso, transferindo essa dor para o outro. Então, infelizmente, se a dor é grande demais, não sei lidar com essa dor, busque ajuda. Hoje em dia tem vídeos de orientação, tem profissionais muito bons para ajudar, só não dá para ficar sofrendo demais, porque o sofrimento ele tem até um ponto que a pessoa passa batido. Só que chega num momento que somatiza tanto já, que as pessoas começam a perder cabelo, a ter problemas psicossomáticos graves, o corpo começa a adoecer. E antes que isso aconteça, é melhor resolver, para não se ter um problema muito maior. Então, se você percebe que está sofrendo, se encaixa em qualquer uma das situações que a gente falou, não tenha medo, procure ajuda. Eu quero deixar o contato. Aliás, tem vídeos também da doutora Verusca, né? Para quem quiser no YouTube. Eu procuro, Jaque, sempre montar vídeos com os temas que as pessoas me mandam. Vídeos breves de 5 a 10 minutos no máximo, onde a pessoa se queixa, eu tô com uma dificuldade X. Por exemplo, eu coloquei esses dias, o que você está fazendo quando ninguém está olhando? Porque as pessoas começaram a me mandar muitas perguntas, né? Verusca, mas não é possível, a pessoa tem dupla personalidade, vive uma vida dupla, o que acontece? Na frente de todo mundo age de um jeito, né? Nos bastidores age de outro. Gente, esse vídeo eu fiz por pedido das pessoas. Vale a pena. O que será que as pessoas fazem quando ninguém está olhando? E lá tem outros também, tem né? Tem vários vídeos nesse sentido lá. Então a gente vai deixar o YouTube, você procura Verusca Gendov, e o telefone 0 operadora 11 98249 0073. Está passando para vocês, doutora, volte sempre, tá? Eu agradeço e aproveito para convidar você que é mulher e quer entender um pouco melhor sobre os seus sentimentos. Eu vou estar ministrando agora no dia 26 um trabalho muito bacana das mulheres com propósito, vale a pena. Quem quiser, é só entrar em contato aí pelo WhatsApp e eu dou as maiores informações. Obrigada, viu, doutora? Agradeço, então entra lá, acessa através do telefone que está aparecendo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É um prazer ter você aqui com a gente sempre. Até amanhã. Beijo grande e ótima tarde. Tchau. Thank you.